Bom, nesse vídeo eu vou falar a respeito de, digamos, uma segunda parte do texto Gêneros do Discurso, do Bakhtin, em que ele traça algumas diferenças entre o enunciado e a oração. Então, nós temos como base para a discussão o texto Gêneros do Discurso, que pode ser encontrado no livro Gêneros do Discurso, recentemente traduzido pelo Paulo Bezerra, ou também nas edições brasileiras de Estética da Criação Verbal. Bom, para o Bakhtin, existe uma diferença entre enunciado e oração. Oração seria a unidade da língua, e o enunciado a unidade da comunicação discursiva. Oração é a unidade da língua, porque a oração é uma estrutura sintática e semântica que tem um significado, que ela é inteligível, ela é compreensível, mas ainda não mostra a posição de um determinado sujeito, diferentemente do enunciado, que é uma unidade da comunicação discursiva, mostra o posicionamento de determinado sujeito, já traz uma certa completude semântica, uma certa completude de significado, de sentido do que aquele sujeito entende, do que aquele sujeito pensa. E essa distinção é muito importante porque os gêneros do discurso são formas típicas de enunciado. Então, compreender o que é um enunciado facilita que nós entendamos o que são os gêneros do discurso. Bom, para essa apresentação eu elenquei algumas diferenças entre o enunciado e a oração, entre elas. O enunciado. No enunciado nós temos alternância de sujeitos, na oração nós não temos alternância de sujeitos. No enunciado eu tenho um contato com a realidade imediata, na oração não há contato com a realidade imediata, nós vamos ver cada uma dessas características. O enunciado tem contato com enunciados alheios, e a oração não tem contato com enunciados alheios. O enunciado, ele mostra uma plenitude semântica, uma conclusibilidade específica do enunciado, uma questão que nós vamos discutir em outro vídeo. Já a oração não tem plenitude semântica, embora mostre um pensamento relativamente acabado. O enunciado, ele expressa um sentido, enquanto a oração expressa um significado. O enunciado tem a capacidade de suscitar resposta, enquanto a oração não tem essa capacidade, ou pelo menos não tem essa capacidade tão plenamente. O enunciado tem autor, no sentido bakhtiniano, como nós veremos mais à frente, enquanto a oração não tem autor. Vamos aí para a primeira dessas diferenças. Então, oração, as orações, eu tenho alternância, sem alternância de sujeitos, e os enunciados com alternância de sujeitos. Pensemos em alguns gêneros orais, como monólogo, a palestra, se não houver interrupções, ou a aula, em que o professor apenas fala. Se eu pegar toda aquela fala daquele monólogo, todas as orações daquela palestra, todas as orações que compõem a fala daquele professor, eu tenho a passagem de uma oração a outra, e todas essas orações pertencem ao mesmo sujeito, ao mesmo autor. Esse vídeo, por exemplo. E, em algum sentido, ele é um enunciado que só tem um autor, que sou eu, porque todas as orações que eu estou enunciando aqui são minhas. Então, se eu fizer uma transcrição da fala e dividir em orações, eu observarei que eu passo de uma oração para outra mantendo o mesmo sujeito. Se eu pensar em gêneros escritos, posso pensar num romance, numa postagem no Facebook, num artigo científico. Se eu olho para esses gêneros e eu pego uma oração e a oração na sequência e a outra oração, todas essas orações pertencem ao mesmo sujeito. Claro, no Facebook, por exemplo, eu posso trazer ou mesmo no romance, ou no artigo científico, eu posso trazer para dentro do meu enunciado outras vozes alheias. Mas vamos deixar isso para pensar no momento posterior. Pensemos em todas as orações que são de um mesmo autor, que passa
em que eu passo de uma oração para outra, sendo sempre o mesmo autor. Porque mesmo quando eu trago a oração do outro, essa oração do outro, ela está emoldurada pelas minhas orações. Então, quando mais à frente, por exemplo, no vídeo, eu trouxer enunciados de outros autores, esses enunciados eles estão englobados pela minha fala. Então, as orações, quando eu olho para as orações, né, em um texto corrido, em uma fala corrida, como aqui eu executo, eu tenho a passagem de uma oração para outra sem alternância de sujeitos, porque as orações pertencem ao mesmo sujeito. Já nos enunciados, quando eu penso em enunciados, eu tenho uma alternância de sujeitos. Pensemos, por exemplo, em gêneros orais como diálogo, bate-papo. Então, um sujeito fala, o outro sujeito responde. Um sujeito fala, o outro sujeito responde. Há uma alternância entre esses sujeitos. Também, aí, quando eu já estou pensando nos gêneros escritos, os mesmos que eu elenquei agora há pouco. Romance, postagem no Facebook, artigo científico. Todos eles podem suscitar uma resposta. Eu faço uma postagem no Facebook, fiz um texto só meu, não citei ninguém, vamos supor. Mas eu fiz lá aquele texto e alguém veio e fez um comentário àquele texto. Então, houve uma alternância de sujeitos. Porque todo o texto da postagem era meu. Mas no momento em que um outro sujeito se insere naquele gênero e faz um comentário, aí eu tenho uma alternância de sujeitos. Assim também, quando alguém, por exemplo, comenta o romance, quando nós utilizamos um artigo científico, então eu estou tendo a alternância de sujeitos. Porque quando eu retomo, por exemplo, um artigo científico de um outro sujeito, eu não estou retomando só o texto daquele sujeito, eu estou retomando o posicionamento daquele sujeito. Então, de fato, eu estou dialogando no sentido bakhtiniano com aquele sujeito. Vamos ver mais uma das diferenças. As orações, segundo Bakhtin, não têm contato com a realidade imediata, enquanto os enunciados têm contato com a realidade imediata. Aqui eu trago um trecho de Memórias Póstumas de Brás Cubas. Antes desse trecho, havia outras orações do Machado de Assis e, depois desse texto, outras orações do Machado de Assis. Vamos ler. Mas eu ainda espero angariar as simpatias da opinião e o meio eficaz para isso é fugir a um prólogo explícito e longo. O melhor prólogo é o que contém menos coisas ou o que as diz de um jeito obscuro e truncado. Consequentemente, evito contar o processo extraordinário que empreguei na composição destas memórias trabalhadas cá no outro mundo. Seria curioso, mas nimiamente extenso e, aliás, desnecessário ao entendimento da obra. A obra em si mesma é tudo. Se te agradar, fino leitor, pago-me da tarefa. Se não te agradar, pago-te com um piparote e adeus. Se eu pegar cada uma dessas orações, cada uma dessas frases, eu vou ver que eu passo de uma frase para outra, todas elas são do Machado de Assis, e uma, em relação a outras, o que emoldura essas orações são outras orações. Então, por exemplo, vamos supor que eu pegue a frase. Consequentemente, evito contar o processo extraordinário que empreguei na composição dessas memórias trabalhadas cá no outro mundo. Essa frase, ela está emoldurada por outras frases do Machado de Assis. Antes dessas frases, vem frases do Machado de Assis e depois dessas frases do Machado de Assis. Ou seja, essa frase, essa oração, ela não tem contato com o mundo exterior, ela tem contato com outras orações. Apenas o enunciado acabado, apenas a obra completa, Memórias Póstumas, é que pode ter contato com a realidade exterior, com a realidade imediata. Assim, por exemplo, olhando aqui para o outro lado do slide, se um sujeito fala, essa fala dele está cercada pelo mundo e, inclusive, pode suscitar a resposta de outro sujeito. Como eu havia dito, por exemplo, a hora que o Machado de Assis acabou aquele livro agora é um enunciado acabado, aquele enunciado tem contato com a realidade, ele está cercado pela realidade e pode, inclusive, suscitar respostas. Veja, portanto, que quando o Bakhtin fala a respeito das orações não terem contato com a realidade imediata, o que ele está dizendo é que as orações, elas se relacionam com outras orações,
E o enunciado acabado, ele já se relaciona com o mundo, ele está emoldurado pelo mundo, ele está cercado pela vida. Na sequência, uma outra discussão que o Bakhtin vai trazer é a questão das orações que não têm contato com enunciados alheios, enquanto o enunciado tem contato com enunciados alheios. Como nós vimos no slide anterior, eu tenho esse trecho do Romance Memórias Póstumas de Brás Cubas, em que as orações, elas dialogam com outras orações e todas essas orações são do Machado de Assis. Ou seja, não entrou nenhum sujeito aí no diálogo com essas orações. Agora, quando esse romance ele é encerrado, ele é acabado, ele é finalizado e publicado, os leitores podem se relacionar com ele. Então, aí, esse conjunto de orações formam um enunciado que pode ter contato com enunciados alheios. Tanto assim que as pessoas podem fazer análises, comentários a respeito da obra. Por exemplo, aqui eu trago uma análise do Roberto Schwartz, que diz: a estridência, os artifícios numerosos e a vontade de chamar a atenção dominam o começo de Memórias Póstumas de Brás Cubas. O tom é de abuso deliberado, a começar pelo contrassenso do título, já que os mortos não escrevem. A dedicatória saudosa ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver, arranjada em forma de epitáfio, é outro desrespeito. Veja, as orações, ali no romance do Machado de Assis, no romance Memórias Póstumas de Brás Cubas, elas estão relacionadas entre si, mas não com enunciados alheios. Mas quando essas orações compuseram um conjunto, que é o enunciado Memórias Póstumas de Brás Cubas, esse enunciado se relacionou com enunciados alheios. E aqui, por exemplo, eu tenho uma resposta. Esse enunciado do Robert Schwartz é uma resposta ao texto do Machado de Assis. Então, há um diálogo entre o enunciado do Machado de Assis e o enunciado do Roberto Schwartz. Sigamos. As orações não têm plenitude semântica, enquanto o enunciado tem plenitude semântica. Vamos supor que eu pegasse um pequeno trecho do romance Memórias Póstumas que fosse. Seria curioso, mas nimiamente extenso e, aliás, desnecessário o entendimento da obra. E que eu nem houvesse colocado aí trecho de Memórias Póstumas de Brás Cubas. Eu ficasse apenas com a frase. Seria curioso, mas nimiamente extenso e, aliás, desnecessário o entendimento da obra. Veja, são palavras da língua portuguesa, tem um sentido inteligível, eu consigo entender o que elas dizem, mas se eu não sei mais nada a respeito, eu vejo que falta uma completude semântica. Aquilo não me diz muito, eu fico um tanto quanto perdido a respeito do que fala essa frase, a respeito do que fala essa oração. Já o enunciado, ele traz a plenitude semântica, ele mostra todo o posicionamento do autor. Então, em seu conjunto, as orações compõem um enunciado, o romance Memórias Póstumas de Brás Cubas. Esse enunciado possui plenitude semântica, porque a partir dele nós podemos conceber qual é a posição do autor a respeito da sociedade da época. Então, quando eu leio só essa frase de Memórias Póstumas de Brás Cubas, embora ela seja realizada por palavras da língua portuguesa, siga a estrutura sintática da língua portuguesa, as palavras têm um significado inteligível, eu as conheço, ainda assim eu não consigo entender qual é a posição daquele autor. Por isso que o Bakhtin vai dizer, né, a diferença entre oração, uma unidade linguística, e o enunciado, uma unidade comunicativa, uma unidade discursiva. Veja, essa oração, ela segue as regras sintáticas, as regras lexicais da língua portuguesa. Ela é inteligível, ela é compreensível ao falante de português. Mas, quando ele lê essa frase, provavelmente ele fica um pouco confuso, sem saber exatamente a respeito do que se está falando. Agora, quando um conjunto de frases compõe um enunciado, aí eu entendo. Então, quando eu leio todo o romance Memórias Póstumas de Brás Cubas, eu posso conceber, imaginar, supor, por exemplo, qual é a posição do Machado de Assis,
ou daquele autor criador desse romance a respeito da vida, da sociedade da época, ou seja, eu consigo ver a plenitude, o posicionamento daquele sujeito. Ali é um posicionamento discursivo. O que aquele sujeito pensa, o que aquele sujeito como aquele sujeito se relaciona com a vida. Só por uma simples oração, essa plenitude semântica, ela não acontece, ou ela acontece de uma maneira muito diminuta, muito pequena. As orações têm significado, já os enunciados têm sentido. O que isso quer dizer? Peguemos ainda um trecho do Memórias Póstumas. Então, eu tenho lá o epitáfio. Ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver, dedico com saudosa lembrança estas memórias póstumas. Mais uma vez, eu tenho palavras da língua portuguesa, seguindo uma estrutura sintática típica da língua portuguesa. Enfim, um falante, um escrevente, alguém que domine a língua portuguesa, será capaz de compreender o que está dizendo. Mas vamos supor que eu nunca tenha ouvido falar na obra Memórias Póstumas de Brás Cubas e apenas tenha lido esse trecho. Ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver, dedico como saudosa lembrança estas memórias póstumas. Isso vai dizer muito pouco. Eu vou entender muito pouco a respeito do que significam esse conjunto de palavras estruturadas em uma oração. Por outro lado, se eu conheço o romance Memórias Póstumas de Brás Cubas, se eu conheço o autor Machado de Assis, se eu conheço a inserção literária desse romance no realismo, se eu conheço a inserção desse autor como um crítico à sociedade da época, eu vou entender esse conjunto de palavras não mais como uma oração, mas como um enunciado. Então, quando eu leio ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver, dedico como saudosa lembrança essas memórias póstumas, eu entendo isso como um posicionamento irônico desse autor criador, ou se eu pensar, ainda que eu faça essa concessão, se eu pensar o próprio Brás Cubas, enfim, uma posição irônica em relação à vida. Tanto assim que eu posso pegar esse fragmento, esse pedaço do enunciado completo que é a obra e entender por ela todo o posicionamento do Machado de Assis. Mas como que eu faço isso? Desde que eu conheça toda a obra. Então, a partir do momento em que eu entendo a obra em seu conjunto, ou seja, eu entendo a obra como enunciado, eu entendo os diálogos que essa obra faz, o contexto em que essa obra está escrita e que ela está inserida, como o Machado de Assis se relaciona com o realismo da época, com o romantismo que o antecedeu, com a sociedade em que ele vive, eu posso pensar, separar esse pedaço da obra e trazê-lo como uma posição desse autor, uma posição do Brás Cubas, e inclusive me identificar e em algum momento da minha vida colocar esse trecho como uma epígrafe em um trabalho, fazer uma postagem no Facebook com esse trecho, porque ali esse trecho não são somente essas palavras, eles representam uma posição de ironia em relação à vida, de descrédito em relação à vida, de alguma maneira. Ou seja, é uma distinção talvez tênue, mas veja, quando nós olhamos só para os aspectos formais, sintáticos, fraseológicos, estruturais daquela oração, eu tenho somente uma oração. Quando eu entendo aquela oração como uma posição do sujeito, como uma posição discursiva, como aquilo que aquele sujeito quer dizer a respeito do mundo, aí eu estou em face de um enunciado, aí eu estou contemplando um enunciado. Por isso, a oração, nós dizemos que ela tem significado, porque ela é composta por palavras inteligíveis, compreensíveis, que o sujeito compreende. Mas ela tem um sentido também quando ela se torna enunciado, porque ela se relaciona com outros enunciados, porque ela mostra a posição discursiva desse sujeito. Então, ali ela não tem mais só significado, ela tem sentido, porque ela se relaciona com os sujeitos, com o seu tempo e com as outras vozes antecedentes e posteriores com as quais ela vai poder dialogar. Seguindo, nós temos que,
Para o Bakhtin, as orações não têm capacidade de suscitar resposta, enquanto os enunciados têm essa capacidade de suscitar resposta. Se eu continuar com o exemplo do pequeno fragmento, seria curioso, mas minimamente extenso, e, aliás, desnecessário ao entendimento da obra, só essa oração, somente essa frase, ela não me diz muito a respeito do que é essa obra. Inclusive porque nós aqui olhamos para essa obra já conhecendo a obra, conhecendo o que é o realismo, o romantismo, Machado de Assis. Ou seja, nós já chegamos à obra, ou melhor dizendo, já chegamos a esse trecho concebendo a obra como um todo. Mas se eu, pela primeira vez, lesse apenas essa frase me diria muito pouco. Eu não saberia como me relacionar com o livro. Diferentemente, o enunciado, quando ele está completo, aí ele tem a capacidade de suscitar resposta. Então, por exemplo, olhando aí para o outro lado do slide, quando o sujeito fala, quando ele termina o seu enunciado, né, ou pelo menos parte do seu enunciado, o outro pode responder. Quando o Machado de Assis, ele termina o seu livro, outro pode responder. Eu posso estar lendo e estar pensando, eu posso estar lendo e depois escrever um artigo científico a respeito de Memórias Póstumas, ou eu posso ler um livro e escrever um outro livro, como fez o analista Robert Schwartz. Ou seja, há um diálogo, eu posso responder. Essa resposta, claro, ela pode acontecer desde o início da obra. Então, eu começo a ler a obra, já começo a responder. Estou entendendo, não estou entendendo, é interessante, não é interessante. Mas se eu não terminar de ler toda a obra, essa minha resposta vai ser parcial e relativamente desautorizada. Porque o autor pode dizer o seguinte, olha, a sua opinião não é válida, porque você não leu toda a inteireza do romance, ou não terminou de escutar o que eu tinha a dizer, então a sua resposta não é válida. Sua resposta só é válida a partir do momento em que eu terminar o meu enunciado, porque é o meu enunciado como um todo que pode gerar a resposta. É só quando eu me dou por satisfeito, quando eu pus o ponto final no meu texto, quando o Machado de Assis pôs o ponto final no romance, quando eu encerrar esse vídeo, é que você está autorizado a dar a resposta. Claro que você já vem criando essa resposta desde o início do vídeo. Estou entendendo, não estou entendendo, estou compreendendo, agora está melhor, agora está pior. Mas a resposta global, uma resposta mais autorizada, só se tem quando o conjunto de todas as orações que eu venho falando desde o início do vídeo, ao final, elas perfazerem um todo que é o enunciado ao qual você poderá responder. E, por fim, inclusive retomando, acredito que de maneira ainda mais evidente, a primeira questão da diferença entre oração, que é a unidade da língua, e enunciado, que é a unidade da comunicação discursiva, pensemos no seguinte, para o Bakhtin, as orações não têm autor, nós temos que tomar cuidado com essa afirmação, enquanto os enunciados têm autor. Esse autor aqui não quer dizer a pessoa que foi lá, escreveu ou falou. Porque, por exemplo, eu estou trazendo um exemplo. A casa é bela. Então, um professor ou foi lá, escreveu no quadro negro, escreveu na lousa, a casa é bela. Ou eu, nesse slide, escrevi, a casa é bela. Então, não tem um autor? Tem, eu. Mas se eu sou o professor, que estou lá escrevendo na lousa, a casa é bela, apenas para, com esse exemplo, ilustrar questões sintáticas, eu quero trabalhar com os meus alunos. Olha, a casa é sujeito, é bela é predicado, é verbo de ligação, bela é predicativo sujeito. Somente essas questões me importam. Bom, nesse sentido, embora haja um agente que escreveu a frase, ele, de alguma maneira, não é autor. Por quê? Porque ele não tem responsabilidade sobre essa frase. Veja, se eu tivesse escrito a casa é feia, isso em nada mudaria o mundo. Serviria do mesmo modo para que eu explorasse as questões sintáticas que eu quero explorar. Nenhum sujeito vai comprar ou deixar de comprar uma casa porque está escrito na lousa a casa é bela e a casa é feia. Eu estou dizendo que eu escrevi isso na lousa. Mas vamos supor que tivesse sido um aluno que eu pedi para que escrevesse na lousa. A casa é bela.
Isso mudaria alguma coisa na minha aula, na análise sintática que eu vou realizar? Não, não vai mudar nada. Então, nesse sentido, eu posso dizer que a frase não tem autor, porque ela não tem uma responsabilidade. Aquele sujeito que escreveu na lousa sabe que essa frase não muda o mundo, que ela não impacta as relações entre os sujeitos. Muito diferentemente é se eu olhar aí para o outro lado do slide, em que eu tenho dois sujeitos conversando. Vamos supor que sejam um cliente de uma imobiliária procurando um imóvel e um vendedor. E o vendedor diz para o cliente, olha, a casa é bela. O cliente está procurando a casa. E o vendedor diz, a casa é bela. Nesse caso, existe uma grande responsabilidade. Por quê? O vendedor sabe exatamente para quem ele está dizendo, ele sabe exatamente o peso da sua fala. Porque se a casa é horrível, e o cliente chegar lá e observar isso, esse vendedor perderá totalmente o crédito, ele ficará desacreditado. Então aí, essa fala dele tem autor, porque ela é capaz de mudar o mundo. Não podemos esquecer que para o Bakhtin a questão de autoria está relacionada à responsabilidade. E essa responsabilidade é a capacidade que nós temos de interferir, de mudar o mundo. Então, nós vimos aqui algumas diferenças que o Bakhtin estabelece entre enunciado e oração. A oração é uma unidade da língua, porque ela obedece a padrões linguísticos das línguas diversas, né? Ela traz as regras de formação lexicais, morfológicas, ela atende a padrões sintáticos, ela tem um significado, ela é inteligível para aqueles sujeitos, mas ela só se torna enunciado se, por ela mesma ou por um conjunto de outras orações, ela compuser algo a partir do qual eu consiga entender a posição discursiva desse falante. Veja, nesse exemplo ainda da casa é bela, quando o vendedor diz a casa é bela, é o posicionamento discursivo dele. Vamos supor que, de fato, ele entenda aquela casa como uma bela casa, mas que, por questões estéticas, o comprador não gosta da casa. Então, é o posicionamento do vendedor em face do posicionamento do comprador. Aí eu tenho um enunciado e não apenas uma oração, porque são sujeitos reais implicados numa situação comunicativa real, que sabem do peso das suas palavras, que sabem que as suas palavras podem mudar o mundo. Então, enunciado é uma posição comunicativa, uma posição discursiva entre os sujeitos. Enquanto a oração, nessa distinção que o Bakhtin faz, ela é apenas uma estrutura gramatical, desvinculada da autoria, enquanto desvinculada da responsabilidade, não suscita resposta, não marca a posição discursiva de um sujeito, diferentemente do enunciado. Então, nós temos aqui algumas das diferenças entre enunciado e oração. Diferenças que são muito importantes para o Bakhtin, para o estudo que ele faz dos gêneros discursivos, já que os gêneros discursivos são formas típicas de enunciados e não formas típicas de conjuntos de estruturação de enunciados.